Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O tema de hoje: qual a ameaça que ronda a Venezuela? Como vocês devem estar acompanhando pelo noticiário, a pressão contra o governo venezuelano subiu de tom. Vários países da União Europeia, da América Latina, além dos Estados Unidos e do Canadá, resolveram não reconhecer a legitimidade e a legalidade do governo de Nicolás Maduro. Maduro foi eleito no ano passado e tomou posse no último dia 10 de janeiro para mais um mandato presidencial, conforme prevê a Constituição venezuelana. No ano passado, ao disputar novamente as eleições presidenciais, Maduro enfrentou dois candidatos de oposição. Uma parte das forças e partidos oposicionistas decidiu não participar daquele pleito, mas outra parte atuou na corrida presidencial e acabou sendo derrotada por ampla maioria pelo atual presidente reeleito, Nicolás Maduro. Ainda que Maduro tenha obtido percentualmente, em relação ao conjunto dos eleitores, mais votos do que Trump, por exemplo, ao ser eleito presidente dos Estados Unidos, ou Macri ao ser eleito presidente da Argentina, ainda assim, esses países dirigidos pela direita na América Latina, países da União Europeia, os Estados Unidos e o Canadá, resolveram não reconhecer o governo Nicolás Maduro como legítimo. Resolveram classificar que esse novo mandato presidencial de Nicolás Maduro é uma usurpação, é uma ilegalidade e que, portanto, não teriam o aval destes países. É claro que o que está por trás dessa decisão é uma disputa brutal pelos recursos naturais que possui a Venezuela. Trata-se, finalmente, de saber quem é que vai ter o controle sobre aquelas riquezas naturais. Se o governo venezuelano, dirigido por forças de esquerda, ou se governos nacionais como dos Estados Unidos, Canadá e da União Europeia, que majoritariamente se vinculam aos interesses das grandes corporações financeiras e empresariais do mundo. Não bastasse o não reconhecimento da legitimidade do governo de Nicolás Maduro, esse grupo de países, pouco a pouco, vai assumindo uma nova resolução ainda mais perigosa para a estabilidade da América Latina. A Assembleia Nacional, Parlamento da Venezuela, resolveu, além de considerar usurpador o governo de Nicolás Maduro, decidir que essa instituição, a própria Assembleia Nacional, é o governo interino do país e que o seu presidente, eleito por ninguém, Juan Guaidó, é o novo presidente do país, presidente interino, sobre o qual recairia a responsabilidade de convocar, no mais breve prazo de tempo possível, novas eleições presidenciais. Como vocês também sabem, a Assembleia Nacional foi eleita em 2015. Desde 1998, a Venezuela passou por 25 processos eleitorais, dos quais o chavismo ganhou 23 e perdeu 2. Um dos dois processos que o chavismo perdeu foi exatamente a eleição da Assembleia Nacional em 2015. A oposição elegeu uma ampla maioria na Assembleia Nacional. Mas ao invés da Assembleia Nacional contribuir com leis e resoluções que permitissem o país enfrentar seus graves problemas e desafios econômicos, desde o primeiro momento a Assembleia Nacional se estabeleceu como uma instituição cujo único objetivo era derrubar o governo de Nicolás Maduro. Era afrontar o poder judiciário, era estabelecer a si própria como o poder imperante na República Venezuelana, a revelia do que determinava e determina a própria Constituição do país. A Assembleia Nacional simplesmente entrou em desacato de decisões do Poder Judiciário e invadiu áreas do Poder Executivo. Diante dessa situação, o governo Nicolás Maduro resolveu pedir o arbítrio da Corte Suprema, da Corte Constitucional do país,
que considerou a Assembleia Nacional em desacato. Diante de uma situação gravíssima, no qual a Assembleia Nacional buscava desestabilizar o país e desrespeitava continuamente a Constituição e a soberania popular, Nicolás Maduro, acionando um artigo da Constituição venezuelana, convocou eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte, para um poder supremo capaz de dirimir a contradição que estava aberta entre a Assembleia Nacional, controlada pela oposição, de um lado, e o Poder Judiciário e o próprio Poder Executivo dirigido por Maduro. A Assembleia Nacional Constituinte foi convocada, foi eleita e está em pleno funcionamento. E a Corte Suprema decidiu passar as funções legislativas que deveriam ser operadas pela Assembleia Nacional, decidiu passar essas funções para a Assembleia Constituinte, uma vez que a Assembleia Nacional funciona em desacato à ordem constitucional do país. É muito provável que, na maioria dos países, se uma situação dessas viesse a ocorrer, a decisão da Corte Suprema, ou mesmo do Poder Executivo, fosse fechar a Assembleia Nacional. Imaginem vocês, por exemplo, se a Câmara dos Deputados norte-americana resolvesse que o governo Donald Trump não é legítimo, afinal de contas teve 3 milhões de votos a menos do que Hillary Clinton, naquele sistema esquisito e antidemocrático pelo qual se elege presidente dos Estados Unidos, que a Câmara dos Deputados decidisse que o governo Trump não era legítimo e que as decisões do Executivo seriam tomadas pela Assembleia Nacional, que a Assembleia Nacional também iria ditar como funciona a Corte Suprema Americana e que a Assembleia Nacional se auto-reconhecia como o único poder legítimo do país. Não tardaria muito para os membros integrantes da Assembleia Nacional passarem uma boa temporada de férias em Guantánamo, presos por ruptura da ordem constitucional. Não aconteceu nada disso na Venezuela. A Assembleia Nacional pôde continuar a se reunir, pôde continuar a deliberar, pôde continuar a eleger seus dirigentes, pôde continuar a emitir resoluções e notas contra o governo Maduro, mas a Corte Suprema, diante desta contradição aberta pelo desacato da Assembleia Nacional, considerou legítima a convocação de uma Assembleia Constituinte e a Assembleia Constituinte, prevista na Constituição atual como um órgão acima de todos os demais poderes do Estado, a Assembleia Constituinte assumiu as funções legislativas. Explico isso para que vocês possam ter claro qual é a situação da Assembleia Nacional. Pois bem, essa Assembleia Nacional em desacato, essa Assembleia Nacional que está crivada por contradições internas entre os próprios partidos oposicionistas, entre os setores mais golpistas e os setores mais moderados, essa própria Assembleia Nacional, em consonância com o comportamento dos Estados Unidos e seus aliados, decidiu que o governo Nicolás Maduro não é legítimo, que é um governo usurpador. E chamou a si própria para exercer a função de governo interino. E delegou ao seu presidente, Juan Guaidó, a tarefa, a missão, a função de ser o presidente interino do país. Isso poderia ser visto como mera confusão da oposição para tentar desestabilizar o governo Nicolás Maduro. Poderia ser visto apenas como uma forma que a oposição encontrou de radicalizar as contradições institucionais na Venezuela e, eventualmente, provocar uma nova onda de protestos no país contra o governo de Nicolás Maduro. Mas uma leitura que circunscrevesse a ação da Assembleia Nacional apenas a situação interna do país seria uma leitura, penso eu, equivocada. O que está em jogo é uma estratégia internacional e belicista, intervencionista de amplo espectro, repetindo manobras que os Estados Unidos já executaram no passado. Qual viria a ser essa estratégia? A partir da existência de um governo interino, que paulatinamente venha a ser reconhecido por um grupo expressivo de países, se poderia admitir, ao menos em tese, nessa arquitetura institucional, que esse governo interino teria o direito de fazer acordos internacionais, teria o direito de tomar decisões, e entre essas decisões que teria o direito de tomar está o de pedir ajuda militar internacional para pacificar o país. E
ao pedir ajuda internacional militar para pacificar o país, abriria as portas da Venezuela, não formalmente para uma guerra de agressão, que os Estados Unidos ou outros países tivessem que declarar contra aquele país, mas estabeleceriam como uma situação de conflito interno, no qual esses países agressores estariam disfarçados de missão de paz. Não é à toa que a Organização dos Estados Americanos, já conquistada e hegemonizada por esse ponto de vista da Casa Branca, através de nota pública, já reconheceu a Assembleia Nacional como governo interino e ao seu presidente como presidente interino. Esta arquitetura institucional abre as portas, repito, para que eventualmente a OEA organize uma das suas famosas missões de paz, que o outro objetivo não teria, senão o de intervir militarmente na Venezuela, derrubando o governo de Nicolás Maduro e estabelecendo um governo fantoche, um governo imposto de fora para dentro do país, com o objetivo de destruir a Revolução Bolivariana e fazer prevalecer os interesses dos países capitalistas centrais. Essa estratégia, repito, não é uma novidade. Quando os Estados Unidos intervieram na Guerra da Coreia, usaram um recurso semelhante. Os Estados Unidos não intervieram com cara própria na Guerra da Coreia. Estavam com os capacetes azuis, suas tropas, e o uniforme das Nações Unidas. Os Estados Unidos intervieram na Guerra da Coreia, supostamente a pedido do governo da Coreia do Sul, como uma força de paz das Nações Unidas, e não como um exército de agressão, como um exército de ocupação, como de fato era. Quando houve a invasão na República Dominicana nos anos 60, essa invasão foi feita como uma missão de paz da Organização dos Estados Americanos. Os soldados americanos e dos países aliados aos Estados Unidos, que então fizeram a invasão da República Dominicana, o fizeram com o uniforme da Organização dos Estados Americanos. Portanto, o que está em curso nesse momento é a construção de uma arquitetura institucional que permita, como saída potencial a favor dos interesses norte-americanos e das grandes corporações financeiras, permita um desfecho militar. É um grande perigo. É o maior perigo já vivido pela América Latina nas últimas décadas. Efetivamente, diante da impossibilidade de derrotar eleitoralmente o governo Nicolás Maduro, diante da impossibilidade de dividir suas forças armadas e promover um golpe de Estado internamente ao país, os estados imperialistas começam a operar com a hipótese da intervenção estrangeira, da intervenção militar estrangeira, sob a bandeira da OEA e com o disfarce de missão de paz, de missão humanitária. Vejam só. Nessas circunstâncias é que se deve compreender reações como a do Partido dos Trabalhadores no Brasil, que enviou sua presidente, sua máxima dirigente, Gleisi Hoffmann, senadora da República, à posse de Nicolás Maduro, para dizer um solene não à estratégia dos Estados Unidos, às sanções econômicas, ao bloqueio e às ameaças bélicas que estão presentes. Os Estados Unidos contam a favor dessa estratégia com os governos de ultradireita da América Latina, em especial o governo colombiano de Ivan Duque e o governo brasileiro de Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos, na configuração de uma missão de paz da OEA, tem na Colômbia e no Brasil, além do Chile, os países com os quais imagina compor uma aliança que possa funcionar nessa missão de paz, que outro objetivo não tem que não derrotar militarmente o governo de Nicolás Maduro. É claro que Maduro não está sozinho. Não tem apenas o apoio de importantes governos da América Latina, como o governo da Bolívia, o governo de El Salvador, da Nicarágua e do México, mas também tem a solidariedade de duas potências nucleares, como são a Rússia e a China. Embora a imprensa de direita
tem insistido na tecla do isolamento internacional de Maduro, na sua posse estavam presentes delegações de aproximadamente 100 países. É um contingente de delegados internacionais muito superior ao que esteve presente, por exemplo, na posse de Jair Bolsonaro. A China e a Rússia revelam claramente sua solidariedade ao governo de Nicolás Maduro. Se posicionam claramente contra a quebra do direito internacional e denunciam essa manobra de considerar a Assembleia Nacional governo interino do país. Rússia e China e mais de 100 países dizem claramente: o único governo legítimo da Venezuela é o governo de Nicolás Maduro, porque foi eleito pelo povo em eleições legítimas e legais com participação de candidaturas da oposição democrática, eleições que ocorreram no ano passado. A Venezuela, pouco a pouco, vai se transformando, em função da escalada agressiva dos Estados Unidos, no epicentro de uma gigantesca crise internacional. De alguma maneira, o foco principal das tensões internacionais está se transferindo da Síria para a Venezuela. Na Síria, os Estados Unidos tiveram que jogar a toalha. Depois de tentar por anos desestabilizar e derrubar o governo Assad, foram obrigados a reconhecer que a aliança entre Assad e demais países árabes, com fortíssimo apoio da Rússia e a simpatia da China, que essa aliança era indestrutível perante a capacidade operacional e política dos Estados Unidos, e Trump ordenou a retirada das tropas estadunidenses da Síria. E começa a concentrar sua estratégia de disputa pelas riquezas naturais, em especial o petróleo, na Venezuela. E isso vai tornando a América do Sul um território cada vez mais conflituoso e perigoso. Esse é o resultado, um dos resultados, do avanço da extrema-direita no continente. A vitória da extrema-direita na Colômbia e no Brasil, a existência de governos também de direita no Chile e na Argentina, vão criando um clima de desestabilização, um clima de fragmentação, um clima que pode levar a América do Sul a ser território de um grave conflito militar. Como enfrentar esse risco é a grande questão que está posta para todas as forças no mundo que defendem a democracia, a soberania das nações e a paz. É necessário criar no mundo um poderoso movimento contra a escalada agressora que tem como alvo a Venezuela. É necessário criar um poderoso movimento social, cultural e popular que defenda a soberania venezuelana, que repudie a agressão dos Estados Unidos e seus aliados, que denuncie o bloqueio econômico que só faz piorar as condições de vida da população venezuelana. É necessário criar um clima mundial de repulsa a esse tipo de comportamento imperialista que faz lembrar os preâmbulos da Guerra do Vietnã e da Guerra da Coreia. A crise mundial fez com que as potências imperialistas se tornassem cada vez mais agressivas, cada vez mais chauvinistas, cada vez mais xenófobas, e elas avançam com tudo que tem na mão para tentar controlar as riquezas naturais do mundo, em particular as da América do Sul e, em especial, aquelas que são controladas pelo povo venezuelano legitimamente. É, portanto, uma grande questão no mundo hoje criar uma onda de repúdio à ação imperialista que tem como alvo a Venezuela. A Venezuela dirigida por um governo legítimo, como é reconhecido pela maioria dos países do mundo. Um governo que enfrenta problemas, um governo que tem que reagir contra uma oposição selvagem e golpista, que tem que reagir contra uma oposição que se declara governo interino sem ter sido eleita para tanto. Um governo que tem que enfrentar sanções e bloqueios econômicos. Essa Venezuela, de um governo com esses problemas, mas um governo legitimamente eleito, é que deve receber a solidariedade de todos os amantes da paz e da democracia
no mundo. Encerro aqui minha exposição de hoje no 20 Minutos Internacional. Antes de concluirmos o programa, duas mensagens importantes. A primeira delas, não deixem de fazer uma assinatura no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês poderão assistir nossas transmissões ao vivo, bem como pesquisar as edições anteriores do programa 20 Minutos e de outros programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o canal do Opera Mundi através do Super Chat. Segundo recado, peço a vocês que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam e esses pagamentos constituem a fonte de recursos através da qual o Opera Mundi mantém sua independência e sua capacidade de investir em jornalismo de qualidade. São esses os recursos que, em tempos sombrios como os que vivemos atualmente, nos permitem travar a batalha cotidiana contra a imprensa de direita, a batalha de informações e de ideias. O endereço para fazer assinatura solidária é www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Queria agradecer a audiência, o prestígio de vocês na tarde dessa quarta-feira e nós voltaremos a nos ver no programa de sexta-feira, o 20 Minutos História. Um grande abraço e até lá!